gente do LinkedIn. Estou aqui com o Carlos Florencio, que eu conheço há uns 20 anos mais ou menos. Ele é psicoterapeuta, ele foi o criador do método PH Vida. PH Vida, Potencial Humano de Vida. E do Instituto, né? E da editora também. É o método PH Vida, é o Instituto PH Vida que certifica os meus cursos, porque eu dou curso de formação e cursos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E a PH Vida Editora, que para já publica o que é meu, né? Então, e aí eu vou contar para vocês a história dessa live sobre burnout. Eu atendo muita gente que reclama de burnout. Fala, Carol, eu vim aqui fazer o LinkedIn com você e tal. Bom, enfim, vou contar a minha história. Eu tive uma questão de burnout, passei por transição de carreira. Bom, no final, essa história de remodelagem de perfil de LinkedIn, as pessoas acabam me contando um monte de coisa. E burnout é uma das que elas mais reclamam. Eu me especializei na área do inconsciente, porque eu percebi que é justamente no inconsciente que a pessoa não consegue se dominar. E eu acredito que o inconsciente é a última barreira da descoberta do ser humano. Porque no momento que ele percebe como esse inconsciente funciona e como ele domina e dita a ordem sobre o próprio indivíduo, aí nesse momento ele deixa de ser escravo desse inconsciente, dominado por esse inconsciente, à mercê dos acordos que ele firma nesse inconsciente, que consequentemente fazem com que ele trave na vida, faz com que as experiências fiquem repetitivas, aquela sensação de morrer na praia por mais que você saiba nadar, ou seja, tenha conhecimento. Você já deve ter passado por esse tipo de experiência. Então, toda experiência repetitiva, se ela se repete, é porque é um padrão. Existe um comportamento, uma atitude que faz com que aquela experiência fique repetitiva. Porque a vida não é para ser repetitiva, ela é para ser uma coisa inovadora constantemente. Então, se a experiência está trazendo um conhecimento repetitivo que você não está conseguindo absorver e, consequentemente, no resultado, você sempre tem a mesma sensação, então é porque você está contribuindo para esta experiência. Olha, então eu acho que a gente vai entrar cada vez mais no que é o burnout, que eu quero que você explique pra gente, porque muita gente também confunde. Qual a diferença de burnout para estresse? Qual a diferença de burnout para depressão? E por isso que eu quis chamar o Carlos aqui. Explica pra gente o que é o burnout, no final das contas. Bem, o próprio nome diz que é burnout, ou seja, a pessoa está se queimando. É quase como se a pessoa estivesse, de uma certa forma, ela está contra ela mesma. Né? Ela está se sobrecarregando. Ela está indo além do seu limite. Ela não sabe o seu próprio limite. Ela não tem noção de até onde que ela pode ir. Então ela ultrapassa o limite tolerável do seu sistema físico, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade emocional. Então é assim, o burnout ele é uma consequência de um processo. Então, no meu estudo sobre o burnout, eu identifiquei alguns padrões que são típicos de uma pessoa que tem burnout. Ela não sabe dizer não, ela vê em toda oportunidade de trabalho, em todo desafio, em tudo aquilo que se pede para ela fazer, como uma oportunidade para ela se autoafirmar, para ela mostrar o seu valor, para ela conseguir ter reconhecimento. No fundo é para ela se aceitar. Porque no momento que eu me aceito, que eu me valorizo, que eu sei e tenho consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu presto, que eu sirvo, que eu posso proporcionar, eu estou isento e não necessito, né, de provar o que quer que seja. Então, uma pessoa com síndrome de burnout, ela tem essa tendência de ver naquilo que os outros pedem para ela, ou nos desafios, ou nas situações que chegam até ela, como uma oportunidade para ela provar o seu valor, para ela mostrar que ela é boa. E aí ela acaba também se sobrecarregando. Então o burnout não é só aquela pessoa que ela está lá naquela empresa sobrecarregada de funções e de ações que entra às 8 da manhã e não tem hora para sair. Ela também é aquela dona de casa que ela tem o filho, ela tem o marido, ela tem a casa e ela trabalha e ela está sobrecarregada e ela tem que se cobre em ser uma boa mãe, se cobre em ser uma boa esposa, se cobre em ser uma boa profissional, ela já está em burnout. Mas olha só, isso que eu acho engraçado.
Se pela ISMA, né, International Stress Management Association, o Japão está em primeiro lugar em burnout e o Brasil está em segundo lugar, e a gente é tão diferente, né, dos japoneses. Mas os japoneses, eles já são famosos por essa cobrança. Como a gente está tão perto, gente, do Japão, em nível de estresse e burnout? Porque os japoneses, eles não exteriorizam, eles interiorizam e eles não expressam. Então, vai tendo uma sobrecarga interna. Eles não vão se contrapondo, eles ficam remoendo lá dentro. Mas para mim o Brasil, segundo E o brasileiro, ele extravasa demais. Então nós temos é o mesmo processo, só que um interioriza e o outro exterioriza demais. Mas na raiz é o mesmo processo. Processo de eu tenho que provar o meu valor. Você sabe muito bem que as pessoas se cobram muito no Japão, como aqui no Brasil também, principalmente nas grandes cidades. Por que o burnout não vai dar numa pessoa que mora no campo? Porque ela não tem essas cobranças, né? Então, ou seja, vem dessa cobrança, vem desse excesso que essa pessoa está impondo, né, sobre ela mesma, né? Então, a cobrança já é um sinal de que essa pessoa pode começar a ir para um burnout, que ela pode começar a entrar em estresse. Então, quando alguém pede para você fazer alguma coisa, você tem que parar de perguntar para você, se aquilo interessa para você, se é válido ou não, se você vai realmente conseguir cumprir, e não encarar aquilo como uma oportunidade para você mostrar o seu valor. As pessoas, elas vão reconhecer o resultado que você vai proporcionar para elas. Elas não vão reconhecer, muitas vezes, o esforço que você teve para gerar um resultado que beneficia elas. Por quê? Porque elas não estavam com você. O único ser que está contigo 24 horas é você mesmo. Você mesmo. Entende? Então você sabe o esforço que você fez para chegar naquele determinado resultado. Agora os outros não. As pessoas, consequentemente, elas vão valorizar aquele resultado, mas provavelmente elas não vão valorizar todo o seu esforço. Uma pessoa que tem burnout, ela quer a valorização e o reconhecimento por todo o esforço que ela faz. Então isso está altamente ligado com o nível de exigência pessoal. Com certeza. Não só com ela mesma, porque ela acha que tem alguma coisa de errado com ela acha que ela tem que mostrar que ela é perfeita, portanto, ele é uma pessoa que se cobra, é muito perfeccionista. Tanto é que quem tem burnout até agora não falou nada, né? Então, mas o mais importante aqui na questão do burnout é que a culpa, que é o nosso tema, não é da empresa. A empresa, ela vai perguntar para você se você pode fazer aquela tarefa, você diz sim. De repente surge uma outra situação, ela pergunta, você pode fazer aquilo? Você diz sim. Porque em cada uma dessas situações, você pensa que é uma oportunidade de você mostrar o seu valor. Entende? Você acha que aquela pessoa está pedindo aquilo para você. Por que ela está pedindo? Porque eu sou bom. Porque ela acredita que eu sou bom. Não é nada disso. Muitas vezes é porque pura e simplesmente ela talvez não queira nem fazer aquilo. Entende? Então, tem muitas pessoas preguiçosas que tiram vantagem de pessoas que têm burnout. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer certas coisas, que gostam de deixar o outro fazer. Uma pessoa, por exemplo, centralizadora, que não confia nos outros, que resolve fazer tudo e não sabe compartilhar, ela é capaz dela ficar sobrecarregada e o colega dela não. Por quê? Porque ela tem medo de confiar no outro. Se o outro errar, aí ela vai ser julgada como errada. Ela vai ser questionada no seu valor. Então, por vezes, ela prefere centralizar tudo nela. Então, as pessoas centralizadoras, as pessoas autoritárias, as pessoas dominadoras, todas essas pessoas, elas têm lá no inconsciente dela um acordo que elas precisam mostrar esse valor através daquilo que elas têm um poder sobre, né? Aquilo que elas controlam e dominam. Entende? Ou seja, então a culpa não é da empresa. A culpa, que se formos atribuir a culpa, é do inconsciente dessa pessoa. Só que esse inconsciente, ele age desta maneira, fazendo com que a pessoa se cobre, que a pessoa gere uma competição com ela mesma. Por quê? Porque essa pessoa um dia questionou o seu valor. Um dia você achou que de repente você não valia nada. Uma frase como essa que fica gravada lá no seu inconsciente, que naquele momento você assume aquilo como uma verdade. Você pode assumir que realmente você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida e você vai ser uma pessoa fracassada, ou você pode assumir, eu vou provar que eu sou bom. No momento que você diz, eu vou provar que eu sou bom, você já vai ter aos 40, 50 anos burnout.
Já ouvi falar de tantas pílulas mágicas que as pessoas, elas dizem que você vai... Gente, é assim, é muito sério. Nós, seres humanos, somos algo a ser tratado com uma certa seriedade. Não existe um botão que você vai apertar e aquela pessoa vai ficar feliz. Não existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e você vai ter sucesso na sua vida. Esses almanaques de autoajuda que andam por aí, eles ignoram o processo de desenvolvimento de consciência. Tudo passa-se de um processo de inconsciência para consciência. Não existe, não tem como você sair da inconsciência direto para a consciência sem você passar pelo processo. Ninguém pode te dar consciência, porque consciência é uma coisa que você desperta através das suas experiências, na maneira como você vai interagir na relação com os acontecimentos da sua vida. Portanto, isso é um processo seu, ninguém vai lidar com isso. Para você ser uma pessoa iluminada, para você ser uma pessoa controlada, com paz, tranquila com aquilo que você é, impessoal, equânime, agindo com magnificência, que é o que eu ensino no meu trabalho, existe um processo. E o primeiro processo é limpar esse inconsciente. Você tem que tirar os acordos que você fez lá. Não tem jeito. Não tem jeito, porque o inconsciente está dominando a situação. Entendi. O inconsciente está dizendo, você não presta para nada. Aí você vai lá e faz. E aí na hora que você vê o seu resultado, você diz, mas podia ser melhor. Porque o teu inconsciente está dizendo, podia ser melhor. Então é esse que é o problema que está lá. E a pessoa que sofre de burnout, ela é isso, ela vê aquilo uma oportunidade de mostrar que ela tem esse valor. Ela fica obcecada por aquilo. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que está aí se cobrando em gerar resultados, em conseguir provar o seu valor, ela vai fatalmente trabalhar em demasia, não vai saber dizer não para as coisas, vai se sobrecarregar, ela vai falhar em outros setores da vida dela. Ela não vai ter hora de lazer, ela não vai ter hora para a família, ela não vai ter hora para relaxar, ela não vai ter hora para uma série de coisas que também são importantes. Dentro da metodologia minha do PH Vida, nós temos 12 setores que precisam estar em equilíbrio. Né? Então, se você está sobrecarregado no trabalho, significa que muito do teu tempo está na área do trabalho. Significa que a família vai ficar carente. A tua espiritualidade vai ficar carente. A tua sexualidade vai ficar carente. Porque de repente você vai fazer amor tão rapidamente, porque você já tem que acordar no outro dia, que fica tudo muito rápido e você despende muito tempo para um setor só da sua vida, ou 2 setores, um para ganhar dinheiro, para manter a sua sobrevivência. Em épocas de crise, é claro que as pessoas vão se preocupar muito mais com a sobrevivência. O ser humano tem 2 grandes objetivos logo quando nasce. O primeiro deles é conseguir sobreviver. O segundo deles é manter a sobrevivência. Muito raramente, uma pessoa consegue entrar no terceiro estágio, que é viver uma vida confortável, né? Sem se preocupar com o manter e com a sobrevivência. Então, quer dizer, uma pessoa que está aí preocupada em manter o emprego, preocupada em pagar as suas contas e tal, e essa cobrança toda que a sociedade gera, né, o casamento gera, né, tudo gera uma certa cobrança. Isso tudo leva a gente para um estresse. E, consequentemente, isso vai contribuir para alguma espécie de burnout em maior ou menor escala. Me diz uma coisa, você que atende muitas empresas, qual é o impacto do burnout para as empresas? O que você tem visto? Eu tenho visto as pessoas muito estressadas, né, com crises de ansiedade muito grande, com descontroles emocionais muito grandes, que acabam, sem querer, né, não só prejudicando a elas, mas prejudicando os subordinados e as pessoas que estão diretamente relacionadas com elas. Não existe CEO, não existe líder, não existe nenhum chefe, não existe pessoa de liderança que possa dizer que realmente é uma pessoa líder quando ela perde o controle, quando ela precisa diminuir o outro para ela se sentir superior, quando ela se sente superior ao outro. Isso não é uma liderança, né? Porque não existe uma pessoa superior a uma outra pessoa. Existe uma pessoa com um determinado conhecimento e outra com outro determinado conhecimento. E ninguém vive de uma forma autônoma. Todos nós precisamos um dos outros e nós temos que respeitar as pessoas por aquilo que elas são. Né? Então, muito me estranha as pessoas, por exemplo, fazendo curso de liderança pessoal, de alta performance. Eu não ensino, eu não faço curso de alta performance.
Por quê? Porque a alta performance para mim é uma coisa que acontece naturalmente. No momento que a pessoa não tem nenhum acordo no inconsciente, ela não tem nenhum mecanismo de autossabotagem, ela, consequentemente, ela não vai se cobrar, ela não vai se estressar, ela não vai competir com ela mesma, ela já está na alta performance. Ela já está liderando ela já está no controle dela. Por isso que eu ensino ferramentas, por exemplo, às pessoas de burnout, eu dou 3 tipos de ferramentas de autocontrole. A primeira delas é, o que é que consegue te desestabilizar a tua ordem e o teu equilíbrio? Pessoas ou situações que conseguem fazer isso. O que é que consegue desequilibrar o teu emocional? O que é que consegue desequilibrar você intelectualmente? Do gênero que você nem consegue dormir porque você fica pensando nas coisas que você tem para resolver. Então eu dou ferramentas de autocontroles específicas, e esse é o meu medicamento. Por isso o meu trabalho não existe medicamento físico, são exercícios e dinâmicas que eu dou, exercícios gravados especificamente para esses líderes, para essas pessoas. Para trabalhar o inconsciente. Para trabalhar, liberar essas travas do inconsciente. Eles têm um exercício que eu crio para cada pessoa, e depois, na sequência, eu dou as ferramentas de autocontrole. Ou seja, a pessoa consegue estar em paz, tranquila com ela mesma. E ela já tem uma ferramenta, ela já sabe. Sim. E quanto tempo dura isso? Então, a ideia é justamente essa. Eu como mentor, né, eu faço uma mentoria de potencial humano. Então, eu tenho que passar as ferramentas, as instruções. Por quê? Eu sou professor, né, como você sabe, eu sou professor, eu sou instrutor, né, eu sou coach, eu sou filósofo. Né, então, eu tenho que dar as ferramentas para essa pessoa saber caminhar sozinha. Primeiro porque o meu trabalho não é um trabalho para tornar a pessoa dependente de mim. Eu tenho uma missão, né? E nós temos um acordo. Eu faço a minha parte, a outra pessoa faz a parte dela. Eu dou as ferramentas, eu dou os treinamentos, ela vai praticar e ela me traz o resultado. E aí eu consigo, por exemplo, numa consulta de uma para outra, melhorar uma pessoa de 40% a 80%. Né? Depois, com as ferramentas de autocontrole que eu dou, em 4 consultas, acabou o burnout, não tem mais burnout. Porque não tem condições desse burnout sobreviver quando você não tem as origens de onde estão vindo os conflitos e os mecanismos de autossabotagem. Você matou o mal pela raiz. Então, no fundo, você vai ensinar essa pessoa a se amar. Você vai ensinar essa pessoa a se respeitar, a se valorizar. Entende? Porque ela não sabe. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você percebe se existe mais incidência de burnout em autônomos, CLTistas, pessoas, funcionários públicos? Você que atende muita gente, por isso que eu estou te perguntando. Muitas das pessoas que resolvem ser funcionários públicos, elas querem uma segurança na vida dela, que é primeiro desafio, segurança. Segundo, manter essa segurança. Se eu sou funcionário público, eu já vou estar seguro, porque o Estado vai me dar essa segurança. E aí a pessoa ganha a segurança, ganha o dinheiro. Apesar de estar tudo mudando muito, né, gente? O mundo está mudando muito. Mas lá para frente, ela percebe que aquilo, ela não se identifica às vezes com aquilo. Então, se você é um funcionário público, mas você está feliz com isso e você se identifica, tudo ótimo. Agora, se você fez uma escolha para você ter segurança, porque você quer essa segurança, lá mais para frente, lá para os 40 anos, essa pessoa vai ficar um pouco frustrada, angustiada, triste, mecanicista, porque ela está sempre fazendo uma coisa de forma mecânica, mas a alma dela não está lá, o espírito dela não está lá, o amor dela não está lá. Então ela tá lá, ela é uma coisa mecânica, que vai lá e faz, repete todo dia a mesma coisa. Portanto, não existe inspiração, não existe criatividade, não existe desafios onde ela possa explorar a sua capacidade cognitiva de uma forma mais ampla. Não existe isso, porque ela é uma máquina que produz resultados e esse resultado tem um certo limite. Claro que isso, tudo que se repete com uma certa frequência vai criar uma nostalgia. E essa nostalgia vai gerar um estado de tristeza, de angústia e, consequentemente, de depressão. Então, muito mais facilmente você encontra depressão no mercado de trabalho, em pessoas que estão lá por conta da sobrevivência e para manter a sobrevivência porque estão pagando as prestações de casa, de apartamento e faculdade de filho, não sei o quê, do que propriamente em um outro trabalho onde a pessoa está se sentindo mais satisfeita. Então a depressão e a tristeza está muito ligada com a insatisfação da realização daquilo que eu faço. Ok? Pronto. E claro que isso vai gerar um estresse emocional. Isso vai
vai conduzir para um burnout? Não, o burnout está diretamente relacionado com a necessidade de valorização, reconhecimento, cobrança, da pessoa não saber dizer não, dela competir com ela mesma, estar ansiosa, e isso gera uma angústia, mas é uma angústia que eu chamo de fogo. Ela está sempre lá muito acelerada. E tem gente que tem burnout porque gosta também muito do que faz, né? E faz tanto. Ela acha que gosta, né? Ah, é? Às vezes ela acha que ela gosta. Mas eu já... Porque ela está tão acostumada, porque às vezes é a sensação da satisfação por meio da realização daquilo que eu conquisto. Então aí, por exemplo, ela conquistou hoje um desafio. Ah, nossa, eu sou o máximo, não sei o quê. Aí vem outro desafio. Nossa, eu sou o máximo. Só que isso dura pouco, porque você libera aquele hormônio de satisfação. E aí ela já vê o próximo desafio. É um vício. É um vício, ela fica viciada. É igual o homem que é viciado em conquistar outra mulher. Sabe, ele conquista uma hoje, conquistou outra amanhã. Ele fica viciado. Por quê? Porque aquilo faz ele se sentir homem. Não é? O ser humano é cheio de vício. Depende de como você vai tentar compensar isso. Como é que eu me sinto realizado e satisfeito? Quando eu conquisto, eu me sinto realizado e satisfeito. Então, eu vou querer conquistar para eu me sentir sempre realizado e satisfeito. Mas no fundo, lá no inconsciente, a pessoa nunca está satisfeita e realizada com ela plenamente, porque ela está sempre competindo constantemente. Porque o inconsciente está sempre dizendo, não é bom o bastante. Eu falei, não, é tudo exercício. Eu dou consulta online, né? Eu dou consulta online. É isso que eu ia te perguntar. Eu dou para o mundo todo, gente do Japão, na Inglaterra, dou em português e dou em inglês. Né? Eu sou brasileiro, eu sou luso brasileiro, né? Eu tenho as duas nacionalidades. E dou inglês também, porque eu morei na Inglaterra, me formei lá na Inglaterra também. Então eu atendo pessoas em inglês e em português, pessoas do mundo todo. Funciona igual, hoje em dia eu acho fantástico isso, né? Que você consegue tratar de pessoas e cuidar de pessoas do mundo todo. Eu criei o meu método por quê? Porque eu sempre gostei de coisas rápidas, eficientes, eficazes e que libertassem a pessoa. Ao mesmo tempo, eu criei o meu método para dar ferramentas para as pessoas, para que elas não ficassem dependentes de mim, porque eu adoro a liberdade. Então, o meu trabalho é um trabalho de libertação. Eu liberto a pessoa daquilo que ela está presa, né? Dando as ferramentas para que ela saiba caminhar sozinha, para que dessa forma ela consiga realmente ser líder dela mesma. Uma cobrança, uma preocupação em demasia com o que o outro vai pensar, com a imagem que tem que passar para o outro. Gente, por favor, relaxa mais um pouco, por favor, vai ser feliz. Vai ser feliz sem precisar de nada, porque você não precisa de nada para ser feliz. Porque a felicidade, ela é incondicional. Enquanto você precisar de alguma coisa para ser feliz, aquilo que você precisa para ser feliz vai ser o seu burnout. Então tome cuidado, viu? Você não precisa de nada para ser feliz, seja você mesmo. Quem ama vai lhe aceitar como você é. Porque quem não sabe amar vai querer que você seja diferente. Por quê? Porque é uma pessoa limitada a aceitar apenas aquilo que tolera. Por isso que ela precisa ler tudo certo. Então eu tô feita. Então você ganhou na muito bonito.